Oi, tudo bem? Eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Para a gente poder entender o que é o Espírito Santo de Deus, eu vou contar para vocês a história do Pentecoste. Muita gente se pergunta o que é Pentecoste, o que significa Pentecoste. A palavra Pentecoste deriva de uma palavra grega. É uma referência do 50º dia depois da Páscoa. Essa palavra Pentecoste, ela aparece na Bíblia em 3 referências lá no Novo Testamento. Em Atos 2, Atos 20 e 1 Coríntios 16. Vou deixar na descrição. E lá no Antigo Testamento existem referências diretas e indiretas sobre o Pentecoste. E o que é Pentecoste? Pentecoste é uma festa e ela vai aparecer na Bíblia com vários nomes. E aí vai aparecer como Festa das Semanas, Oferta das Primícias, Festa da Colheita, o Dia das Primícias. E eu vou deixar todas essas referências para vocês poderem ler, para vocês poderem entender melhor o que é Pentecoste, tá? É uma festividade que os judeus faziam para poder apresentar os primeiros frutos da colheita do trigo. E foi no Pentecoste que o Espírito Santo de Deus foi derramado, conforme prometido nas Escrituras. E isso aconteceu depois de 50 dias que Jesus foi crucificado e ressuscitado, conforme as promessas. E falando agora sobre o Espírito Santo de Deus. João Batista falou sobre o Messias que iria batizar com o Espírito Santo e o próprio Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Jesus foi então e deu ordens bem claras para os discípulos ficarem em Jerusalém até que isso acontecesse. E os apóstolos então esperaram lá em Jerusalém, conforme Jesus tinha ordenado, e quando o dia do Pentecoste chegou, então se cumpriu essa promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos. Eu vou encorajar você a depois a ler sobre esse assunto, ler sobre essa descida do Espírito Santo que é fantástica. Quando aconteceu isso, veio acompanhado com 3 sinais, que eu vou falar aqui para vocês, que foi o som de um vento muito forte, línguas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas. E eu vou deixar tudo isso aqui na descrição para vocês poderem estudar, para vocês poderem entender. Por que eu falei sobre o Pentecoste? Porque nos dias de hoje a gente escuta muito falar do Espírito Santo de Deus. Então eu queria contextualizar vocês de quando que foi então que o Espírito Santo de Deus desceu. Então agora vocês já sabem. E Jesus falava que o Espírito Santo seria um outro consolador, um outro auxiliador, porque ele não ia estar mais lá. Ele seria então crucificado e ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou com seus discípulos ainda ensinando, mas depois não. Quem ficaria seria o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, ela é destacada em toda a Bíblia. Você sempre vai encontrar alguma referência na Bíblia sobre o Espírito Santo de Deus. Logo lá em Gênesis, vai então falar sobre o Espírito Santo de Deus de uma forma poética. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele vai falar então que o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. O mais fantástico é que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar, ele vai nos capacitar, ele vai nos guiar para a verdade, vai gerar na gente frutos do Espírito e ele vai se fazer presente, vai se fazer firme e presente na nossa vida. Martinho Lutero, ele dá uma resposta sobre quem é o Espírito Santo. E aí ele fala assim, ao dizer que por sua própria razão ou força, ele jamais poderia crer em Jesus, ao vir a ele, mas o Espírito Santo o chamou pelo Evangelho, e iluminou com seus dons, e santificou, e conservou na verdadeira fé. Eu quero trazer para você hoje 4 coisas que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. A primeira coisa para a gente poder então pensar, ele convence do pecado. Lá em João 16, capítulo 7, versículo 8, ele vai falar assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês,
Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, de quem que ele está falando? Esse aqui é Jesus falando do Espírito Santo, para que a gente tenha consciência do nosso pecado, porque quando a gente peca, a gente merece o castigo, mas aí a gente vai sentir essa necessidade de sermos salvos. Aí o Espírito Santo de Deus convida todos nós a se arrepender desses pecados. E aí ele mostra então que apenas Jesus é o único que pode então perdoar os nossos pecados e que pode nos salvar. E a segunda coisa então é a garantia da salvação. Em 2 Coríntios 1, do versículo 21 ao 22, ele fala assim, ó: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, a qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que isso quer dizer? Que Deus é firme e que pede para que a gente permaneça firme, porque o Espírito Santo de Deus está em nossos corações e garante então que a gente seja salvo. Imagina então você ter a consciência de que você pecou e que por causa desse pecado você merece um castigo e tem essa oportunidade de ser perdoado por Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar essa segurança, essa certeza de que Jesus pode te salvar. E aí a gente sente aquele conforto de que Jesus então nos perdoou. E a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus nos ensina, lá em João 16:13, fala assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus então, ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Porque é através do Espírito Santo é que você consegue entender as coisas espirituais e aplicar então a verdade da Bíblia, a praticar a verdade que está lá na Bíblia. Vai revelar então essa verdade de Deus e você vai começar a ter esse entendimento. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso por nós. E a quarta e última coisa que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas é produzir frutos. Lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23, fala assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo, ele vai produzir esses efeitos em todos nós. A nossa atitude vai começar a mudar. Imagina a gente poder ter controle das nossas atitudes. Isso a gente muitas vezes não consegue sozinho. É o Espírito Santo de Deus nos ajudando. E aí a gente vai deixar de viver no pecado, começar a viver para as coisas de Deus. Olha que maravilha. E é isso que Deus, ele pede para que a gente tenha. Então que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar na sua vida. Pede para ele habitar na sua vida, que ele habite nas nossas vidas, porque viver uma vida correta, viver uma vida praticando a palavra de Deus, eu sei que não é fácil, mas a gente só vai conseguir através do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai então habitar nas nossas vidas. Que Deus possa muito abençoar a sua vida, que você possa praticar esses frutos do Espírito e que o Senhor possa estar contigo nesses dias. Dá uma boa semana para vocês. Muito obrigada, um beijo, fica com Deus.